Sentence the accused here before us to Cole Bennett, any other aliases he might have, to hang by the neck until dead. May God have mercy on his soul. Proceed. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E o tema dessa semana é o cineasta italiano Sergio Leone. Imagine, no início da década de 1960, um italiano que resolve fazer faroeste e convida um americano que na época era bem popular por fazer faroestes na televisão para ir para a Espanha. Os filmes foram rodados na Espanha, as externas e as cenas de estúdio na Cinecittà, em Roma. Imagine a cabeça das pessoas, o que é que um italiano entende de faroeste? Mas contextualizando a situação do faroeste naquela época, era um gênero que estava estrangulado. Ele vinha de um momento de apogeu que começou lá nos anos 30, se estendeu ao longo dos anos 40, 50 e teve os seus últimos suspiros no comecinho dos anos 60. Curiosamente, enquanto o faroeste morria, por assim dizer, no cinema americano, e olha que o faroeste é um gênero genuinamente americano, assim como o musical, são gêneros que foram criados, concebidos inteiramente a partir de uma lógica bem americana, de uma realidade bem americana. Apesar de em outros países terem feito seus faroestes e seus musicais, mas são gêneros essencialmente americanos. Então imagine naquela época, o cinema de faroeste estava morrendo nos cinemas, estava tendo uma sobrevida na televisão. Aparece um italiano querendo fazer faroeste. Claro, isso chamou a atenção de muita gente. E esse jovem que ele queria convidar não foi também a primeira opção dele. Ele pensou primeiro no Henry Fonda, ele queria Henry Fonda para trabalhar com ele. O Henry Fonda recebeu o roteiro e deve ter pensado como muita gente naquela época pensou. Coisa mais doida, um italiano querendo fazer faroeste. Ele simplesmente recusou. Aí ele tentou um outro ator que ele gostava muito, James Coburn, que também não pôde ser contratado porque cobrou um cachê muito alto. O Sergio Leone não estava com tanto dinheiro assim, não pôde bancar o cachê exigido pelo James Coburn. E aí um amigo do Sergio Leone sugeriu o nome de um jovem que vinha fazendo um sucesso bem interessante numa série de TV justamente de faroeste, Clint Eastwood. Ainda muito novinho, em começo de carreira, sem ter tido até aquele momento nenhum trabalho de destaque, a não ser essa série Rawhide que ele fazia na televisão. Ele viu, gostou, convidou e Clint aceitou o convite. Aceitou o convite até porque, por força do contrato que ele tinha com a emissora de televisão que produzia o seriado, ele não poderia fazer filmes nos Estados Unidos, mas não estava impedido de fazer filmes fora dos Estados Unidos. Então ele topou, ele iria para a Europa, ficar um tempo na Espanha, um tempo na Itália, rodando esse faroeste, e ele foi. O agente dele, na época, achou aquilo uma loucura e disse que se ele aceitasse aquele convite, seria um bad move, um mau passo, uma péssima decisão para a carreira dele. Mas o Clint foi, fez por um punhado de dólares, depois fez por uns dólares a mais e fechou essa trilogia dos dólares com Três Homens em Conflito. Título ridículo dado aqui no Brasil para O Bom, o Mal e o Feio. Este filme é conhecido no mundo todo como O Bom, o Mal e o Feio, mas no Brasil recebeu essa belezura de Três Homens em Conflito. Coisas das distribuidoras brasileiras que não dá para explicar.
Mas o que é que o Sérgio Leone fez? O Sérgio Leone, ele vem de uma família sempre envolvida com cinema. O pai dele foi produtor de cinema, a mãe dele era atriz, a vida inteira dele ele estava envolvido com o cinema. Ele foi assistente de Vittorio De Sica, de outros diretores americanos que produziram filmes na Cinecittà. Então, ele sempre esteve envolvido com esse meio, ele conhecia muito bem esse meio e adorava faroestes. Ele pegou tudo de bom que tinha no faroeste americano e transportou para a Europa, como se fosse o Texas ou qualquer outro estado americano, mas com um requinte, uma sofisticação visual, uma maneira própria de contar uma história que mostrava aquele Velho Oeste com um olhar completamente novo, completamente diferente de tudo que já estava acostumado a ver nos filmes americanos. O primeiro filme, Por um Punhado de Dólares, na realidade é uma versão faroeste de um grande sucesso do Akira Kurosawa. Ele tinha feito Yojimbo, o guarda-costa, que é a história de um samurai que chega numa pequena vila e termina trabalhando para duas famílias rivais daquele local e colocando uma contra a outra, e ele fica no meio tirando proveito disso. É basicamente a mesma história de Por um Punhado de Dólares, só que ao invés de ser no Japão feudal com um samurai, é no Velho Oeste com um excelente pistoleiro vivido pelo Clint Eastwood. É a partir daí também que o Clint cria essa persona do estranho sem nome, que seria utilizada nos demais filmes, tanto do Leone como do próprio Clint, quando ele volta para os Estados Unidos e também começa a dirigir. Uma coisa bem curiosa, lembra da história que eu falei do agente do Clint, que havia dito que aquilo não seria um bom passo, um bom movimento, uma boa decisão para a carreira dele? O Clint Eastwood se tornou um astro mundialmente conhecido por conta desses 3 filmes que ele fez com o Sérgio Leone. Quando ele volta para os Estados Unidos e monta a sua própria produtora, lá por 67, 68, ele dá o nome da sua produtora, que existe até hoje, de Mal Paso, que é, em bom espanhol, Bad Movie, ou Passo em Falso, ou Passo Ruim, ou Mal Passo, fazendo uma referência àquele belo conselho, entre aspas, que o agente deu para ele. Eu creio até que ele tenha demitido aquele agente, porque ele pisou feio na bola. Voltando ao Sérgio Leone, depois dessa trilogia dos dólares, ele faz o que muitos consideram uma das suas grandes obras-primas. Mas é complicado falar de obra-prima quando se trata de Sérgio Leone, porque os 6 grandes filmes que ele dirigiu são todos obras-primas. Mas esse tem uma pegada um pouco diferente, mais operística do que os demais, que Era Uma Vez no Oeste. O Era Uma Vez no Oeste foi lançado em 68, ele finalmente conseguiu trabalhar com o Henry Fonda, que aí faz o papel do Frank, o primeiro vilão da carreira dele, e é um filme poderoso. O Sérgio Leone, ele tinha um jeito, como eu já disse, bem peculiar de movimentar a câmera, de fazer os enquadramentos. Ele adorava um close extremo. Tem sequências, como a do duelo final de Três Homens em Conflito, o Bom, o Mal, o Feio, que ele dilata o tempo e vai mostrando só pelos olhares dos 3, do bom, que é o Clint, do mal, que é o Lee Van Cleef, e do feio, que é o Eli Wallace, toda a atenção daquela sequência toda. E faz umas triangulações, umas movimentações e uns enquadramentos que são primorosos. Você não consegue imaginar uma cena como aquela muito rápida. Ele cria um tempo próprio e um tempo que só ele consegue dominar. Ele cria atenção a partir de olhares, a partir de movimentos muito suaves de câmera e de enquadramentos muito fechados. Ninguém consegue fazer isso com essa maestria como o Leone fazia. Mas não dá também para falar dessa trilogia dos dólares do Sérgio Leone e até dos trabalhos posteriores dele, sem mencionar a figura do grande compositor Ennio Morricone, que se tornou também muito requisitado e conhecido a partir dessa parceria com o Sérgio Leone. Ele é que compôs todos os clássicos
desses filmes de faroeste que hoje muita gente chama pejorativamente de bang bang à italiana ou de western spaghetti, em referência à Itália. Depois do sucesso de Era Uma Vez no Oeste, ele iria produzir um filme que seria dirigido pelo Sam Peckinpah, isso já no comecinho da década de 70. Só que o projeto não deu certo com o Sam Peckinpah e o próprio Leone terminou assumindo a direção. O filme no Brasil se chamou Quando Explode a Vingança. Em italiano seria bem traduzido como Abaixa a Cabeça, Dio la Testa. E nos Estados Unidos ele recebeu o título de Era Uma Vez na Revolução e também de Por um Punhado de Dinamite. Nesse filme ele consegue finalmente trabalhar com um dos seus ídolos, o James Coburn. E aí dá uma parada muito grande. De 1971 ele só volta a dirigir em 1984, quando realiza essa sim, que é unânime, todos consideram o seu maior trabalho, Era Uma Vez na América. Sérgio Leone havia sido convidado no finalzinho dos anos 60 para dirigir a saga dos Corleones, para dirigir O Poderoso Chefão. Ele recusou naquela época porque já tinha na mente essa história de Era Uma Vez na América, que ele só veio a concretizar muitos anos depois. Esse filme deixou o Leone muito desgostoso, a maneira como o produtor lidou com esse filme. O filme foi bem retalhado, foi cortado cerca de 1 hora do filme para que ele ficasse com a duração menor. Muitos até atribuem que, por conta desse desgosto, isso acelerou o processo, o problema de saúde que ele já tinha, de pressão alta, de problemas cardíacos. Ele veio a falecer 5 anos depois. Mas, de qualquer maneira, o filme, mesmo cortado, é um grande filme. E depois tivemos acesso à versão integral que foi lançada em Blu-ray e o filme é grandioso do mesmo jeito. De qualquer maneira, muitos consideram Era Uma Vez na América o melhor filme de gangsters da história. O irônico de tudo é que o Sergio Leone, que era italiano, fez um filme sobre a máfia judia e não sobre a máfia italiana. De qualquer maneira, qualquer um dos trabalhos que ele realizou, a trilogia dos dólares, composta por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflito, seguido de Era Uma Vez no Oeste, Quando Explode a Vingança e com este Era Uma Vez na América, são 6 filmes imprescindíveis no cardápio cinematográfico de qualquer amante da 7ª arte. A influência de Sergio Leone é fortíssima e você percebe ela claramente nos trabalhos de Martin Scorsese e de Quentin Tarantino e de uma infinidade de outros diretores. Sergio Leone deixou sua marca e essa marca não vai ser apagada nunca. Até o próximo Cinemarda. I'm not interested in your friends in high places, and I don't trust politicians. No, if we listened to you, we'd still be rolling drunks for a living. You broke? You'll carry that stink of the streets with you the rest of your life. I like this thing of the streets. It makes me feel good. I like the smell of it. It opens up my lungs. Arnon Milchan presents a Sergio Leone film starring Robert De Niro, Once Upon a Time in America. The story of friends. As boys, they made a pact to share their fortunes, Agreed. their loves, and their lives. You'll put up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing. Just like you did for Bugsy. You was better off you stayed in the Bronx. As men, they shared a dream I swear to God, Noodles, you and me together, we can make it come true. to rise together from poverty to power. There they are. The 4 horsemen of the apocalypse. A dream they followed through 2 decades that changed the nation. You ever think of setting yourselves up in business? Oh my God! They forged an empire built on greed, violence, and betrayal. Today they ask us to get rid of Joe. Tomorrow they ask me to get rid of you.
Is that okay with you? Because it's not okay with me. Open it! You want to go swimming? Yeah, let's go for a swim. We're gonna need you guys today. You're the only person that I have ever cared about. Maybe Sharky was right. Maybe I ought to just dump you. He's gonna do this. He's gonna do it with or without you. It began as a dream. It grew to an empire. It ended as a mystery that refused to die. Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Tuesday Weld, and Treat Williams in a Sergio Leone film, Once Upon a Time in America.